Naitat mano me tab katha subaikunthanath. Naitat mano me tab katha subaikunthanath. Naitat mano me tab katha subaikunthanath. Sampriyate durita dushtamasa tivram Kamaturam harsashoka bhayaisanartham Tasmin katham tabagatim bimiswamidina Tasmin katham tabagatim bimiswamidina Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: a situação na qual nós estamos inseridos, nós deveríamos nos sentir satisfeitos com a situação na qual nós estamos inseridos. Nunca devemos exprimir insatisfação na nossa vida, porque de acordo com as nossas atividades passadas, que criaram um fruto kármico, nós estamos agora colhendo os resultados do nosso karma passado. Nós somos o resultado do karma passado e nós devemos sentir felicidade, pensando que provavelmente tudo aquilo que nos ocorre é a bênção do Senhor Supremo. Krishna sente prazer em nos colocar nessa situação, por isso ela está sempre certa e não devemos criticar o Senhor Supremo. Nós poderíamos pensar que em um segundo ele é capaz de mudar tudo, mas não é ele o responsável do que nós vivemos. Por isso, hoje de manhã eu estava estudando um shloka de Prahlada Maharaj. A promessa do Sr. Nrsimhadeva diz que qualquer pessoa neste mundo material, o Senhor Supremo pode mudar qualquer tipo de karma e nos liberar em qualquer momento. Esta é a promessa do Sr. Nrsimhadeva. O que disse o Sr. Nrsimha? Nós estamos amarrados pelo karma, não é? E o Sr. Nrsimha prometeu: ó Prahlada, se qualquer pessoa se lembrará de você, cantar suas glórias, ou se lembrará de mim e de você juntos, então tal pessoa poderá cortar seus condicionamentos materiais e se libertar. E eu pensei em começar com este verso, com este shloka. E neste verso, Prahlada Maharaj diz: a minha mente é muito maligna, minha mente é muito suja, e ela nunca tenta entrar em contato com você, ó Krishna. Eu não consigo me lembrar de você, esse é o meu problema principal. O processo para que eu me lembre de você, para que eu entre em contato com você, é escutar o Harikatha, cantar as canções, os bhajanas, o Kirtana, não é? Através da autorização dos grandes Vaishnavas. No livro Chaitanya Charitamrita está escrito: mas não está escrito de... Por que está escrito dessa maneira? Jivera Nityadas e não Jivera Swarupa Nitya Bhakta. Por que não está escrito assim? Bom, sobre a Jiva Tattva, as verdades sobre a alma individual, eu vou explicar isso no futuro.
Nós vamos discutir isso em detalhes. Mas hoje, eu quero dar este toque nesse assunto. O sentimento de servidão da jiva, da alma condicionada, é algo natural. A mente trabalha para nós, os olhos trabalham para nós, as mãos, os pés, a boca, tudo trabalha para manter o corpo. Todos os membros do corpo trabalham para a manutenção do próprio corpo. Estão motivados a este fim. E eles se movem porque a alma está ali. Se a alma não estivesse ali no corpo, que valor teria um corpo? Ele é só completamente feito de sangue, de excrementos, de muco, não é de bile, de carne. Isso tudo junto emana um cheiro desagradável. Se nós deixamos um corpo morto 2 dias, ele cheira muito mal. Então nós temos que usar todos os nossos órgãos sensoriais para cortar as amarras materiais nesta vida. E aqueles que são tolos pensam, como que eu consigo fazer isso numa vida? Não é possível. Mas aqueles que são realmente inteligentes usam a mente, o corpo e os sentidos sob a guia dos gurus e dos Vaishnavas e não esperam uma próxima vida para cortar essas amarras. A associação com os santos é a coisa principal. Sem a associação com os santos, nós não podemos obter nada. O sentimento do servo eterno de Deus está intrinsecamente guardado dentro da alma, dentro da jiva. Com a associação dos Vaishnavas, esse desejo de servir se exprime. Ele é liberado. E nós temos que avançar fazendo associação com os verdadeiros sábios, até perceber que servir a Krishna é a única nossa atividade. O nosso único dever, servir Krishna. Neste momento, todos os problemas se resolvem, porque tomamos essa decisão. Agora, a inteligência espiritual é obtida através dos sábios, prendendo o refúgio nos pés de lótus do Guru e dos Vaishnavas. E ao seguir os Vaishnavas puros 100%, finalmente nos tornamos devotos. Antes da associação, antes da iniciação, se algum sentimento devocional se exprime, nós temos que entender que na vida precedente ele já foi iniciado e não teve sucesso. E por isso ele foi obrigado a esperar. Aquela alma recebeu a iniciação da vida passada, mas não alcançou o sucesso. Por isso, sem iniciação, alguém nessa vida manifesta um pouco de Bhakti. Este é o Siddhanta. Existem regras e regulações. Esse devoto deve novamente tomar iniciação. Não é porque ele foi iniciado numa vida passada que ele não deve tomar iniciação nesta vida. Ele deve fazer isso nesta vida também. Porque Guru Tattva é uma verdade indivisível. Então, da mesma maneira, Krishna é o Guru de todos. E não obstante isto, ele criou um sistema que nós temos que seguir sem dúvida alguma. Nós não podemos tomar o refúgio de Krishna diretamente. Isso não é possível, isso é uma ilusão. Não é possível tomar refúgio diretamente em Krishna. Nós temos que fazê-lo através do meio, ou seja, do Guru e dos Vaishnavas. E por isso, Prahlad Maharaj está chorando neste verso. Ele deseja sempre ter a mente amarrada aos pés de lótus de Krishna. Mas a mente diz que ela nos trai, que ela nos
coloca a nossa atenção em outros pensamentos e ela só tem planos negativos. Ela nos faz armadilhas. A mente é traidora. Ela é o nosso inimigo número 1. Nós temos que dizer para a mente, você é o nosso inimigo. Nós pensamos, aquela pessoa lá é meu inimigo, aquela outra pessoa é minha inimiga. Mas nós, almas condicionadas, somos nossos próprios inimigos na nossa mente, através da mente. Esse é um ponto que precisa ser explicado com muito cuidado e muito tempo, mas a essência é que Prahlada Maharaj entende que existe um único meio de entrar em contato com o Senhor Supremo e de obter através do Harikatha, não é? Ouvindo o Harikatha. Esse é o único modo, ouvindo o Harikatha, Sadhusanga, Krishna Nam, é o único modo para obter as bênçãos neste samsara material. É o Kirtana e o Sadhusanga, a associação com os grandes santos. E Prahlada Maharaj diz, olha, a minha mente é maligna, ela me trai. Todos os meus órgãos sensoriais estão cheios de defeitos e não estão purificados. Como eu posso alcançar você, ó meu Senhor? Samakmin significa totalmente. Sampriyate. A minha mente não é o sábio, ela é assado. Ela é o contrário de um sábio, ela é maligna. E por isso que eu não gosto de ouvir o Harikatha dos devotos puros. Mas esse é o problema principal da minha vida. Eu penso, eu tenho esse problema, aquele outro problema, mas o problema principal é que nós não gostamos de ouvir o Harikatha dos devotos puros. Como? Como eu posso alcançar você, disse Prahlada Maharaj, nessa condição? Eu estou cheio de luxúria, cheio de desejo. Sou ávido, diz Prahlada Maharaj. Como que eu posso obter os teus pés de lótus? Em primeiro lugar, eu preciso limpar todos os anartas. Se existem gurus falsos, sarradias, que dizem, não se preocupe, você está cheio de defeitos, mas você pode fazer o bhajana. Não. O verdadeiro bhajana só vai ser alcançado depois que limpamos todos os defeitos, todos os anartas, depois que o guru puro nos ajuda a cortar as amarras do karma e as amarras desses defeitos e anartas. Nós temos que alcançar esta medida neutra para poder avançar. Esse é o semáforo verde. Então, em acordo com todos os textos sagrados, com todos os Vedas e Vedanta, temos que entender que está escrito, existem três Prostanatroyi. Existem três processos. Significa que existem três processos, através dos quais nós podemos cortar as amarras materiais para alcançar o Senhor Supremo. Existem três processos. Prostana quer dizer rua, caminho, três procedimentos. Shruti, Smriti e Vedanta. Shruti, nós sabemos, são os Vedas, aquilo que foi ouvido. Smriti é aquilo que o Senhor Supremo nos diz, aquilo que Ele nos relembra, como a Gita Upanishad. Aquilo é um Smriti. Shruti é aquilo que vem diretamente do texto dos Vedas. Smriti é aquilo que vem de Krishna, de maneira purificada, através dos Gurus e dos Vaishnavas. Manusmriti, por exemplo,
O Senhor Supremo dá inspiração ao Sadguru e ao Vaishnava, não é? Ao sábio puro, o verdadeiro sábio puro e aos Vaishnavas, e ele fala. E depois disso existe o Vedanta, não é? A conclusão perfeita dos santos sobre os verbos, sobre as escrituras originais. Os Upanishads são um texto muito elevado e difícil. Mesmo aqueles que estudam de maneira profunda, que são estudiosos eruditos, não conseguem compreender o verdadeiro significado dos Upanishads. Por um período infinito, os Vedas sempre estiveram ali, o Bhagavad Gita sempre esteve ali. Ninguém cria o Bhagavad Gita, ninguém cria os Upanishads, ninguém cria os Vedas, ninguém cria o Srimad Bhagavatam. Eles existem eternamente no plano espiritual. O privilégio que nós temos é que, pela misericórdia do Senhor Supremo, eles descendem até o nosso nível. Este é o privilégio. Nós temos que entender que essa é a mensagem dos gurus e dos Vaishnavas, pois através deles nós podemos entender a mensagem dos Upanishads e dos Vedas. Todos os Vedas existem eternamente. Nós dizemos estes Vedas, essas escrituras, apareceu. Nós dizemos que este capítulo, que essa porção dos Vedas foi compilada, foi colocada por escrito por Vashishta Muni, outra por Vishvameda, porque eles fazem parte do processo, mas esses mantras aparecem diante dos olhos deles, e eles os memorizam e depois os escrevem. Eles têm um poder de memória muito superior, muito incrível. Até hoje, como é possível se lembrar de tudo, de todos os mantras? Até mesmo nos dias de hoje, existe um milagre. Existem crianças pequenas de 2, 3 anos que podem pronunciar todos os Vedas. Isso existe. Eles podem pronunciar todos os Vedas e explicar o perfeito Vedanta. Eles vão ao Gurukula. Como que eles podem pronunciar tudo isso em detalhes? Ele acabou de nascer. Se você faz uma pergunta, eles respondem. Como é possível? Uma memória assim tão potente. Antigamente, o poder era tão grande que esses meninos recebiam que eles podiam se lembrar de qualquer coisa. O nome dos Vedas é Shruti. Por que eles são chamados de Shruti? Um outro nome dos Vedas é Shruti, que significa aquilo que se pode escutar. Porque na antiguidade, o sistema era assim: o rishi, o sábio, se sentava na sua asana, ele pronunciava aquilo e as crianças se lembravam imediatamente. Então o guru fazia uma pergunta e a criança repetia imediatamente. Uma mente mais potente do que milhares de computadores naquela época, nas idades passadas. Eles tinham esse poder dado por Deus, eles eram capazes de se lembrar de tudo. Então, na sucessão discipular, essas crianças se tornavam adultos e ensinavam às outras crianças. Esse era o sistema discipular. Então, um outro nome dos Vedas é Shruti, porque Shruti significa aquele que escuta. Uma vez escutado, aquilo tudo era memorizado profundamente e era repassado perfeitamente aos outros alunos, às crianças do futuro. Então, esse é o Brahma Gyan, o conhecimento espiritual. Existem 2 tipos de Brahma: o conhecimento pessoal e o conhecimento impessoal. Porém, na Bhagavad Gita está explicado que o conhecimento puro, relativo ao Bhagavad Tattva Vijnana, não é? A realização mais pura da devoção a Deus, não existe nada mais elevado do que isso.
Isso tudo está no Bhagavad Gita e será revelado. Aquilo que Krishna diz no Bhagavad Gita será revelado. Então, um outro nome dos Vedas é Shruti, aquilo que nós escutamos diretamente de Deus. Fala-se de Gita Upanishad, porque a Gita vem de Krishna. Ela vem diretamente de Krishna. Então existe Shruti, Smriti e o Vedanta, a conclusão correta dos grandes santos. Mas o Vedanta é um pouco complicado. Os Upanishads são um pouco complexos. É muito fácil, na verdade, usar o auxílio do Smriti, daquilo que é escutado dos lábios de lótus dos gurus que alcançam a perfeição. Por isso, existe este verso. Este verso glorifica o Bhagavad Gita. E nele está escrito: isso vem dos lábios de lótus do próprio Krishna. O que existe de mais forte do que isso? A Gita é punya, ela é pura. E se nós regularmente podemos estudar o Gita e compreender o Bhagavad Gita sob a guia de Guru e de um Vaishnava de alta classe, então nós podemos compreender que todo o nosso caminho está limpo e nós teremos o sinal verde. Eu teria muitas coisas a dizer se eu quisesse explicar o Bhagavad Gita. Eu precisaria de muito tempo. Mas nós não temos esse tempo porque temos muitos outros assuntos. Mas nós vamos nos lembrar de algo que eu já disse em outras aulas. Quando a Gita termina, ou quando o Bhagavad Gita termina, que tipo de conselho nós obtemos? Sarvadharmanam parityaja, mam ekam sharanam bhajam. Para sermos sinceros, este é o último conselho de Krishna. Existem outros mantras, outros versos, mas este é o último. Quando Krishna dá esse conselho final a Arjuna, e o que ele diz? Qual é esse último conselho? Não exprima arrependimentos, reclamações. Eu prometo que vou te liberar. A única coisa que nós temos que fazer é mostrar a nossa inclinação a Krishna, nos tornar favoráveis a Krishna, através do processo de Bhakti, explicado pelos Vaishnavas. E nós não temos essa capacidade de ser naturalmente sozinhos, inclinados a Krishna. Porque a primeira indicação de Krishna é Sharanagati, e a rendição. Essa é a vida do nosso bhajana, essa é a vida do canto dos santos nomes. A nossa vida, na verdade, é essa rendição. Sem ela, nós não podemos fazer o processo, nós não podemos prosseguir. Então, Bhagavan Shri Krishna nos lembra o seu último conselho que ele dá a Arjuna antes de acabar o Gita. Quando ele vai terminar o texto, quando ele vai terminar a sua misericórdia através do Bhagavad Gita, ali começa o ponto onde o vasto comentário dos Vaishnavas começa. A filosofia da Gaudiya Mata, a filosofia de Bhaktisiddhanta. Quando o Bhagavad Gita termina, começa a filosofia da Gaudiya, a filosofia dos grandes Vaishnavas.
Aquela é a entrada. Isso não significa que nós devemos descartar o Bhagavad Gita. Sem conhecer as bases do Bhagavad Gita, nós não podemos nem caminhar 1 centímetro dentro do Gaudiya Bhajana, do canto dos santos nomes guiado pelos Vaishnavas da Gaudiya. Porque a Bhagavad Gita é o fundamento, ele é o alicerce do prédio. É como se fosse um grande palácio. Primeiro nós precisamos construir fundamentos profundos, alicerces profundos, construir as pilastras. E depois nós vamos poder construir andar depois do andar, depois de andar. Qualquer pessoa que queira experimentar o caminho da devoção e nunca estudou o Bhagavad Gita, você descobre isso. É uma pessoa que não tem conhecimento básico. Ele tem tanta memória, mas ele pode até conhecer o Gopi Gita, mas o seu conhecimento, se não foi amadurecido, se não foi completado, se ele não tem um conhecimento profundo e basilar do Bhagavad Gita, e vocês podem verificar isso quando Chaitanya Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, fala sobre isso no sul da Índia, na sua viagem no sul da Índia, que ele encontra este Brahmana que Mahaprabhu encontra, que era descrito como sendo um tolo, mas Mahaprabhu honra este Brahmana. Na verdade, ele é muito inteligente, ele não era tolo. Nós devemos dizer que, materialmente, ele não era refinado, ele não era um erudito. Do ponto de vista material, se nós não alcançamos a consciência material, o conhecimento material, nós não conseguimos ensinar e aprender. Mas isso não é um impedimento na via da realização. No caminho da realização espiritual, não tem problema se você não sabe ler ou escrever. Se você faz uma estatística, aqueles que não têm conhecimento nenhum, que não têm conhecimento material, eles são mais capazes, às vezes, do que pessoas que são bem educadas. Eles são mais capazes, eles às vezes têm mais sucesso do que aqueles que estudaram muito. Porque eles são muito orgulhosos, aqueles que estudaram demais. Eu sou refinado, eu sou erudito. Mas Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada era tão inteligente, que era impossível quando ele recebia conselhos materiais. As pessoas diziam, você é muito bom, você é muito erudito, você estudou muito bem. Agora você pode entrar nessa outra universidade e explicar e ensinar. Ele disse, a minha vida não é para ensinar dentro da universidade. Eu nasci para servir Krishna e Mahaprabhu. Eu não posso ir explicar na academia, perder tempo com a educação material das pessoas. Os meus amigos me querem colocar nessa situação. Eles querem que eu me case, eles querem que eu arranje esse trabalho, mas eu não quero trabalhar e receber reconhecimento ou diplomas. Ele não recebeu diplomas assim, tantos diplomas. Ele fez o que era necessário para servir Krishna. Desta maneira, nós podemos entender que o melhor conhecimento, o conhecimento básico do Bhagavad Gita, deve estar claro no nosso coração. Nós temos que compreendê-lo. Se nós não temos tempo de entender todos os detalhes, nós podemos, sob a guia de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ou de Baladeva Vidya Bhushana, ou de Bhaktivinoda Thakura, mais especificamente, podemos estudar seus comentários. Porque a Gita é o único livro
que foi traduzido em todas as línguas, em milhares e milhares de línguas. Eu não sei nem contá-las. Em quantas línguas, centenas de línguas, a Bhagavad Gita foi traduzida até hoje. Mas aqueles que traduzem, mas aqueles que fazem seus comentários, de uma maneira ou de outra, assim, sem guia, nós não vamos escutar. Nós vamos escutar os comentários escritos pelos grandes santos. A Vishwanatha Chakravarti Thakur, a Srila Baladeva Vidyabhushana e a Bhaktivinoda Thakur. Porque não dá nem para contar os comentários do Bhagavad Gita que existem no mundo. Existem milhares. O próprio Gandhi também fez, ou publicou, um político publicou o seu comentário sobre o Bhagavad Gita. Rishi Aravinda fez outros comentários. Annie Besant fez outro comentário. Quem que não comentou o Bhagavad Gita? Todo mundo comentou o Bhagavad Gita. É uma coisa de louco. Em milhares de ambientes, em várias línguas, o Bhagavad Gita foi traduzido, foi recomendado, mas nós não estamos interessados nesses comentários mundanos. Porque se alguém diz, olha, você tem preconceitos, então, por que você fala assim? Você não deve descartar esses comentários assim, isso é preconceito. Todos podem comentar de acordo com a própria compreensão. Por que não? Alguém pode dizer, né? Porque nós somos livres. Nós temos a liberdade de fazer qualquer coisa. E porque alguém é livre, todos agora vão escrever um comentário do Bhagavad Gita. Mas, por que eu estou falando isso? Quem vai controlar isso? Existem vários tipos de missões, não é? E cada uma delas escreveu um comentário da Bhagavad Gita. Mas por que nós não estamos interessados em escutar? Não é uma questão de parcialidade. Qual é o ponto? O ponto é que numa família, especialmente nas famílias da Índia, se alguém vai perguntar alguma coisa sobre mim, a minha mãe vai dizer todos os detalhes. O meu filho faz isso. E depois, se alguém vai perguntar para a esposa, não é? A esposa pode dar informações sobre você, se você tiver uma boa relação, principalmente. Eu estou falando de uma família indiana ideal, não é? A família indiana ideal que tem uma boa relação entre si. Então, eles compartilham a vida de acordo com as escrituras védicas. Se a esposa é Dharma Patni, ela pode falar em detalhes sobre seu marido. Então, aqueles devotos que estão próximos ao Senhor Supremo, assim como Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur pode falar muito intimamente, precisamente, dar todos os detalhes sobre o Bhagavad Gita. Por quê? Porque Krishna se senta no seu coração. Ramanujacharya pode dar um excelente comentário, Madhvacharya pode dar um excelente comentário, não é? Nimbarkacharya, Vishnu Swami. Nós já falamos sobre Ramanujacharya em outras aulas. Agora, hoje nós não vamos ter o tempo de falar sobre os seus comentários. Mas eles têm Krishna no seu coração. Nós temos que seguir, porém, Srila Satyananda Bhaktivinoda Thakur. Por quê? Porque ele vai discutir todos os comentários dos precedentes santos autorrealizados. Srila Baladeva Vidyabhushana, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Discussing all commentary of Vishwanath Chakravarti and all Baladeva Vidyabhushana Siddha Saipad.
Todos os Shastras, todos os manuscritos foram condensados e o creme, a nata de todas as escrituras nos é dada por Srila Bhaktivinoda Thakur. Baladeva Vidyabhusana, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, são esses os autores mais realizados, mais íntimos do conhecimento espiritual. A glorificação do Bhagavad Gita, eu já disse alguns versos em glorificação ao Bhagavad Gita. E no Padma Purana, nós poderemos ler uma glorificação do Bhagavad Gita. Existe um livro só com essas glorificações, feitas em todos os Puranas, em todos os Vedas. Se nós gradualmente discutimos o Bhagavad Gita sobre o pranayama, por exemplo, nós temos um conselho no Srimad Bhagavatam. Se nós estamos com a mente irrequieta, se estamos cheios de problemas, se nós fazemos um pouco de pranayama, não como os materialistas, um pouco, fazendo os pranayama, nos recordando dos pés de lótus de Nityananda Prabhu ou de Gauranga Mahaprabhu. Esse é o pranayama perfeito. De outra forma, nós perderíamos somente tempo para dar força para o corpo. E esse seria um comportamento materialista. Não, nós não estamos interessados nisso. Nós fazemos o pranayama para nos lembrar dos pés de lótus de Mahaprabhu, de Krishna. Nós temos que estar sempre conectados com o sentimento devocional. De outra forma, nós iríamos em direção a problemas materiais. Então, aqueles que pregam o pranayama, que fazem pranayama perfeito, eles podem receber mudanças. Mas nós também conseguimos obter tudo através do canto dos santos nomes. Mas esse canto dos santos nomes que nos dá tudo não é permitido para o nosso nível. Então a gente vai fazer, a gente não alcança esse tipo de canto dos santos nomes, mas então a gente vai continuar tentando. Através do canto dos santos nomes puros, nós poderíamos obter tudo, inclusive os benefícios do pranayama. Mas na glorificação do Bhagavad Gita, nós lemos que para purificar a nossa mente, para obter o controle da mente, e a Bhakti, não é a devoção de uma maneira mais elevada, nós podemos ter um processo comum, porque nem todos vão conseguir seguir a Bhakti, seguir Bhakti. Existem essas três margas, essas três avenidas, Karma, Jnana e Bhakti. Então, o Karma, como é que nós podemos ter sucesso no Karma? Seguindo a rua do Karma, a estrada do Karma. Vamos supor que nós gostemos desse caminho. Esse tipo de Karma, porém, deveria ser dedicado a Krishna. Karmarpanam. Karma é um processo. Através do karma, nós, por fim, conseguimos avançar e encontrar a estrada, o caminho, a marga, em sânscrito, para realizar alguma coisa. Através do jnana, do conhecimento, nós também podemos realizar alguma coisa. Mas Bhakti, a devoção, é o processo mais elevado. Isso está explicado no Bhagavad Gita. A devoção a Deus é mais elevada do que qualquer coisa. O yoga, o yoga da negação, não é? Da recusa, como Arjuna, que diz, eu não vou lutar. Toda a minha família está aqui, todos estão aqui na minha frente, eu não vou fazer nada, eu não vou agir, eu vou ficar parado. Às vezes a gente pensa que ele tem o coração mole, Arjuna tem o coração mole.
Mas não é uma questão de misericórdia. Nós não temos que mostrar misericórdia agora. Krishna diz, ei, da onde você veio aparecer com essas sensações no seu coração? Que pensamentos são esses? Agora a guerra vai começar, a batalha vai começar. Todos estão prontos. Todos os guerreiros estão prontos com suas armas empunhadas. Por que você fala assim como um tolo? Isso não é Sattvic Bhav. Isso não é um sentimento no modo da bondade. Tem pessoas que dizem, olha, elas são muito tranquilas e elas estão no modo da bondade. Não, não. Isso não significa uma pessoa que está parada, que está no modo da bondade. Eu dei um exemplo disso uma vez. Um homem de negócios uma vez estava sentado no sofá. E tinha muitos clientes que diziam, você quer uma bebida fria ou você quer um chá quente? E nós pensamos, nossa, esse homem é tão gentil, é um homem sáttvico, um homem na modalidade da bondade. Mas o Guru Parampara diz, não, aquele é um rajásico, aquele é um homem passional. Ele está falando de maneira doce, para que os seus negócios tenham sucesso. Por isso ele oferece as coisas. Não porque ele seja compassivo. Ele fala com um modo muito doce, muito gentil. Porque eles sabem como é o comportamento que conquista. Então, você é comprado pelo seu comportamento. E se eles pensam assim, se eu me comporto bem de maneira doce, eu compro você e fico com todo o seu dinheiro. Se eu compro a mente de alguém através da gentileza, então eu vou fazer grandes negócios. Mas essas pessoas não têm virtude de bondade, eles são passionais. Mas como nós podemos compreender se eles têm a virtude realmente da bondade, não é? Nós temos que perceber se aquele homem está interessado, não é, em alcançar conhecimento. Então, nós temos que ter certeza que aquele é um homem virtuoso, antes de dizer que ele é. Porque pessoas que não são virtuosas não conseguem entender o Bhagavad Gita, não conseguem compreender tudo isso. Eles não alcançam Shastra Gyan, o conhecimento espiritual que vem junto com a sensação, as emoções espirituais, aquilo que é chamado de Shuddha Sattvika. Existem pessoas que são virtuosas materialmente, mas essa virtude material não dá sucesso do ponto de vista espiritual. Nós temos que estar amarrados à virtude material nos prende ao mundo material. Nós podemos procurar um homem virtuoso que sempre quer tudo limpinho, que não quer brigar com ninguém, que quer ter uma vida muito suave, que quer estudar, quer ter uma vida super tranquila. A gente imagina que isso seja uma grande virtude, que ele quer, porque ele quer a felicidade material. Mas como podemos compreender que alguém é na verdade um Shuddha Sattvik, que alguém está numa posição de pureza, quando tudo que ele fala, tudo que ele diz, gira em torno dos pés de Krishna. Quando ele está sempre se lembrando das Escrituras, quando ele é um Shuddha Sattvika, ele está situado em virtude transcendental. E é explicado no Padma Purana. Por que perder tempo ouvindo todos os tipos de escrituras, se você já pode ler o Bhagavad Gita e discuti-la sob a guia dos grandes gurus e dos Vaishnavas? Isso nos levará ao sucesso. Por quê? O Gita
Huh? Only you can do. Because O Gita, o que é? Masculino, feminino, neutro? Hã? Tolos. Vocês não sabem? Gita, Akaranto. Or neutral gender, what? Neutral gender or masculine gender or feminine gender, what? Huh? A Gita é feminina. Gita, Akaranto, Lota, like Lota. Like Lota Sabdo is Strilinga. So, A Gita, that's why you can remember Chaswayam. Gita. Huh? Gita is a Ja Swayam. That's Desse why modo, Gita, after the Ja. A Bhagavad Gita é um nome feminino, porque Ja. se nós fazemos uma introdução ao Bhagavad Gita, Ja Swayam nós poderíamos falar por 7 dias, sem parar. Again Akaranta. Tem tantas coisas para discutir, mas eu vou falar sobre isso e vou falar tudo de maneira rápida e breve, resumida. Vamos estudar o Bhagavad Gita de acordo com Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta, Bhagavan Shri Krishna, Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. O que significa a misericórdia de Krishna. Krishna é o Guru de todos. Se nós estamos próximos ao Senhor Supremo, temos o direito de explicar o Bhagavad Gita de maneira apropriada. Porque eu disse, eu comentei dizendo que existem vários tipos de comentários e alguns estão interessados no karma, como Rishi Aravinda. Ele se interessa no yoga. Quando ele lê o Bhagavad Gita, ele fica interessado no yoga. Dessa maneira, nós descartamos estas interpretações. Nós não queremos insultar ninguém. Ninguém tem o direito de insultar ninguém. Mas eu preciso falar a verdade absoluta, portanto eu não posso aceitar o teu comentário, a tua explicação. Porque eu preciso ir mais profundamente no texto. Eu preciso chegar ao coração de Krishna. Eu preciso mergulhar profundamente no coração de Krishna. O que ele quer dizer? Se eu posso esclarecer, definir claramente, explicar, através das explicações dos grandes santos de Bhaktivinoda Thakur, nós podemos obter mais satisfação lendo o Gita, porque até agora, até este momento, ninguém pôde explicar o Bhagavad Gita de maneira tão clara como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Existem tantos comentários do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita até hoje. E por que aceitamos o comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que é reconhecidamente mais aceitado de todos os devotos, por todos os devotos que são Vaishnavas? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur escreveu 2 páginas para explicar um pequeno verso. Como é possível? A minha mente é irrequieta. Como é que a gente vai se lembrar? Então Bhaktivinoda Thakur fez uma outra coisa. Ele estudou todos os comentários, todos os comentadores. E depois ele disse que praticamente ele escreveu, ele resumiu o significado mais profundo dos versos. Qual é o primeiro verso do Bhagavad Gita? Dharmakshetre Kurukshetre. Este é o verso. Esta Gita e Bhagavatam podem ser
recitados, declamados de maneira doce. Existe um processo, uma maneira no sul da Índia, um ritmo no sul e um ritmo diferente no norte para pronunciar os versos do Gita. Dharma Kshetre, Kurukshetre. One procedure is South Indian procedure, Dakshin Bharat, another procedure North India. Those North Indian procedure, Brahman, Vaishnava, they are reading separate way. Eles falam assim, no sul, de uma maneira muito precisa. E nós, aqui nessa região, pronunciamos de uma maneira mais simples. O primeiro ponto, qual é o verdadeiro significado dos versos? Nós precisaríamos de uma explicação enorme. Mas como é possível? Vou falar de maneira breve, sem entrar em todos os detalhes. Porque este Kurukshetra do primeiro verso, por que Kurukshetra é Dharma Kshetra? Porque Kurukshetra é um campo de batalha, um campo de guerra. Como é possível que seja o campo do Dharma? Essa é a primeira pergunta. Quem é Sanjay? O Bhagavad Gita começa falando sobre Sanjay. E quem fez a pergunta? O rei cego, Dhritarashtra. Ele pergunta para Sanjay. Então agora o ponto é, quem é Sanjay? Sanjay é o único filho de Kavalkarishi. Este Rishi fazia austeridades onde Baladeva Vidyabhushana conseguiu obter suas vitórias. É lá, perto de Jaipur. Então Sanjay é o único filho de Kavalkarishi. Agora eu vou fazer uma sequência clara. No campo de batalha de Kurukshetra, você sabe. Vocês sabem a história do Mahabhagavata, não sabe? Do Mahabharata. Eu não vou explicar em detalhes. Em Kurukshetra, os Pandavas e os Kauravas se reúnem para combater um contra o outro. E a situação, o que está acontecendo é que Dhritarashtra está sentado no trono de Hastinapura. E Vyasadeva Maharaj, que é o Shakti Avesha Avatar literário do Senhor Supremo, disse a Dhritarashtra: se você tem o desejo, eu posso te dar uma visão transcendental. Você pode se sentar aqui e enxergar tudo como se fosse um sistema de câmeras de televisão, como aqueles que assistem às partidas de televisão ou de cricket, sentados no fundo da sala, porque existe um satélite que está filmando, uma câmera está filmando, e isso tudo, as imagens são transmitidas nas televisões. Mas naquela época, Vyasadeva Goswami, o Shakti Avesha Avatar de Krishna, podia fazer tudo. Se você quer, eu posso te dar esse tipo de visão sobrenatural especial, na qual você pode ver todo o campo de batalha, pode ver tudo o que acontece. Então Dhritarashtra diz, com as lágrimas nos olhos, eu não posso ver esse tipo de visão dolorosa da cena da guerra, mas eu quero saber com detalhes sobre tudo o que acontece.
Na escola também a gente faz as redações, não faz? Ele comentou quando era menor, as partidas de futebol não eram transmitidas pela televisão. Você só podia ouvir o rádio. E o jornalista que falava. E Dhritarashtra diz, eu só quero escutar o que acontece no campo de batalha. E Sanjaya era ali com Dhritarashtra, que precisava reconciliar e ajudá-lo a enxergar. Ele é a pessoa mais certa para dar esta capacidade de compreender, comentando aquilo que ocorre ao vivo com Sofia. Não com a filosofia, com o que está acontecendo no campo de batalha. Então Sanjay recebeu esse poder. E ele pode ver tudo aquilo que acontece no campo de batalha de Kurukshetra. Ele recebeu esse poder de Vyasadeva. E Dhritarashtra vai escutar. Então vamos entender por que usamos a expressão Dharmakshetra. Dharmakshetra significa que o lugar onde podemos cultivar o Dharma. Kshetra é o campo. Dharmakshetra é o campo onde nós podemos cultivar o nosso Dharma. Podemos tomar refúgio no Dharmakshetra. Existia o rei Kuru no passado, que era um homem muito piedoso e que cultivou o mundo. Ele tomava conta do mundo muito tempo atrás. Esse era o sistema. Naquela época, eles faziam sacrifícios, rituais sagrados, sacros ofícios para os semideuses cósmicos. Ali era considerado um lugar excelente para que fossem feitos estes rituais sagrados. Kurukshetra é chamado de Samantapanchak. O mesmo lugar que nós chamamos de Kurukshetra, Shyamdas Babaji Maharaj esteve ali 30 anos atrás em Kurukshetra. Kurukshetra. From Bhagavatam we know the same place which you call Kurukshetra. I've been there 30 years back. I've been there, Kurukshetra. Maharaj esteve lá. Maybe 30 years back. I went there. Quando nós chamamos este lugar de Kurukshetra, ou com outros nomes descritos nos Vedas, Samantapanchak, porque existem 5 tipos diferentes de lagos que são feitos de sangue lá. Os kshatriyas estavam quebrando todas as regras. Não, muito antigamente, os kshatriyas da Índia estavam quebrando todas as éticas e as injunções védicas, as regras. Então, Bhagavan Parashurama decapitou todos estes reis injustos e criou 5 grandes lagos feitos com o seu sangue. Ele expulsou e assassinou 21 gerações de clãs de kshatriyas injustos aqui na Índia. Ele liberou o mundo destes kshatriyas orgulhosos, decapitando suas cabeças. Por isso, Kurukshetra é chamado de Samantapanchak, porque isso aconteceu ali. Lá existiam 5 tipos de lagos. Mas agora não existe mais o sangue ali. Só tem água.
O lago principal chama-se Brahmakunda. E se alguém toma banho ali, se liberta de todos os pecados. Mas o melhor processo é se empenhar em Bhakti. Existem homens de negócios que com o carro, com o ar-condicionado, vão até Haridwar, tomam banho nestes lagos e voltam segunda-feira para o escritório e cometem muitas atividades pecaminosas. Eles não são homens compassivos, misericordiosos, só porque tomam banho lá. Porque eles fazem isso para continuar a ganhar dinheiro, para poder continuar a cometendo seus erros e pecados. Nós não nos banhamos no Ganges assim. As pessoas que fazem isso não querem se banhar no Ganges para alcançar Bhakti, mas para se liberar dos próprios pecados e cometer mais. Eles tomam banho e depois continuam fazendo essas atividades pecaminosas. Então nós não podemos assim erradicar os defeitos, as raízes, as causas do nosso condicionamento material. E isso não nos levaria ao sucesso da nossa vida devocional. Esse é um problema muito grande, um problema principal. Ninguém pode dizer, olha, eu vou te dar isto, vou te dar essa doação, me dá a bênção. Mas aqueles que têm esse tipo de comportamento não são piedosos. Não tem compaixão de verdade. Então, por quê? Estamos falando de Dharma Kshetra, um outro Siddhanta que é dado por Baladeva Vidyabhusana sobre o campo de batalha do Bhagavad Gita. Então, existe um outro ponto, ele dá um outro ponto. Ele diz, no campo existem os camponeses. E às vezes, nesses campos onde tem os camponeses, tem ervas daninhas que tiram a vida da plantação. Então, os camponeses vão lá e limpam todo o campo destas ervas daninhas para que a planta possa crescer forte. Assim que o trigo possa crescer livremente. Então, o camponês vai no campo e limpa. Mas ele não tira, obviamente, a planta principal. A planta principal da horta ou do campo que está crescendo. Por que falamos de Kurukshetra? Porque qualquer coisa, Dharma Kshetra, porque qualquer coisa que acontece ali será favorável à nossa vida espiritual. Fará crescer a nossa vida espiritual. Então, Krishna vai fazer, através dessas palavras, arrancar as ervas daninhas da nossa vida. Sabemos que Duryodhana, o príncipe, é um homem demoníaco muito maligno. Ele nasceu num momento muito inauspicioso na dinastia de Kali, porque ele sempre quer brigar. Ele é influenciado por Kali. He took birth in the Amsa of Kali. So Kali means Kalaha, fighting all the time. Unnecessarily, Duryodhana wanted to. Como aconteceu essa batalha? Duryodhana, o príncipe, não é? Actually, Pandu, nós já dissemos, ele é um homem muito maligno. Gone from this material world, nobody is ele there é influenciado pelas energias de Kali. So on the Dhritarashtra, blind, quando Dhritarashtra was given foi embora do mundo material,
Ninguém poderia cuidar do reino quando Pandu foi embora do mundo material. Então seu irmão Dhritarashtra, que era cego, se tornou temporariamente responsável, mas ele era cego, não só externamente. Esse não é tão grave quanto o problema de sermos cegos no nosso coração. E Dhritarashtra era cego fora e cego por dentro, cego no seu coração. Esse era o seu problema pior. Então, qual é a regra? Se o rei vai embora do mundo material, alguém tem que suceder o rei. Quando as crianças pequenas, quando Yudhishthira Maharaj, Arjuna, Nakula e Sahadeva, eles deveriam herdar o trono. Porém, Dhritarashtra é cego no seu coração e não segue o Dharma. E Duryodhana tinha muita inveja e não quis, de jeito nenhum, dar este reino, o reino que o seu pai estava governando temporariamente aos Pandavas, que eram os herdeiros legítimos. Dhritarashtra tinha muito afeto por Duryodhana. Não, ele dizia. Duryodhana gritava com o pai dele, não quero seguir esse Dharma. E eles diziam, não, hoje não, amanhã, num outro momento, num outro período. E aí eles foram protelando, até que Duryodhana fez um complô para matar os 5 Pandavas. E colocou fogo no palácio deles. Ele deu veneno para os Pandavas. E até, por fim, com o jogo dos dados. E assim, ele conseguiu o direito. Os reis poderiam jogar dados naquela época, jogar jogos de azar. Somente os grandes kshatriyas. E assim, infelizmente, eles foram derrotados por magia negra. E Draupadi, a princesa, foi insultada diante de toda a Assembleia Real. E agora nós estamos fazendo um resumo rápido, não posso contar todos os detalhes. E Krishna vai se tomar a responsabilidade. Under Dhritarashtra approaching and some amicable he wanted to make some amicable, situation so that fighting can be stopped. Krishna tenta uma solução diplomática, mas Duryodhana não quer, de jeito nenhum. Not at all. Mesmo eu não vou dar nem um torrão de terra para os Pandavas. Nem uma medida de terra que possa receber a ponta de uma agulha. Nem isso eu vou dar para eles. O que diria do reino inteiro? De jeito nenhum. Nem a terra que pode apoiar a ponta de uma agulha eles vão ter de mim. Nem isso eu estou pronto a ceder aos Pandavas, disse Duryodhana. Yudhishthira disse, nos dê pelo menos 5 vilas, 5 cidadelas para a gente poder governar. Krishna então voltou até os Pandavas e Yudhishthira, depois que Duryodhana respondeu assim, e disse, eles não vão dar nada. Então, essa não foi uma guerra ilegal, porque não havia outra solução. Duryodhana, sim, foi ilegal. Estava sendo corrupto. Então, os kshatriyas, os verdadeiros kshatriyas, dão a vida até pela Mãe Terra. E eles são benditos por isso, eles são abençoados por isso. E alcançam os planetas celestiais. Todos aqueles que perdem a vida, eles não vão ao inferno.
Eles têm um motivo ligeiramente espiritual, por isso que eles não chegam na realidade espiritual. Eles ficam na realidade material. Aqueles que dão a vida, por exemplo, pela pátria ou pela terra, sendo verdadeiros kshatriyas lutando do lado da justiça, eles recebem algum benefício espiritual. Mas se você se mata, se você se enforca, isso é uma atividade extremamente pecaminosa. Ninguém tem o direito de se suicidar. Isso não. Isso é a coisa mais perigosa que alguém pode fazer na vida. Então, uma pessoa que se suicida, se é pega, ela é presa. Assim era o sistema. Por que você queria se matar? Tinha uma lei aqui na Índia, que aqueles que tentavam se matar eram presos, porque não era permitido se matar. Porém, falar deste verso em detalhe. Quem vai conseguir parar esta guerra? A batalha de Kurukshetra. Então, agora os dois exércitos estavam um na frente do outro. Eles estavam alinhados, em alinhamento, com todas as armas. E neste meio tempo, Arjuna faz perguntas para Krishna. Mas eu vou explicar isso depois. Agora nós vamos falar sobre o porquê Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu disse que este nome, Dharmakshetra, é o lugar certo, porque em Dharmakatha, aqueles que não seguem o Dharma vivem de maneira ilegal, fazem guerras ilegais. Krishna os arranca e joga fora para que o Dharma possa ter o nutrimento necessário. Assim como o camponês tira as ervas daninhas para deixar crescer o trigo. Então, sob a guia de por quê? Por que nesse verso Yudhishthira usa a palavra Mamaka? Ele é o irmão mais velho dos Pandavas. Como é possível que Dhritarashtra, que é o tio de Yudhishthira, neste lugar, nesse Dharmakshetra, nesse Kurukshetra, por que estão sendo usadas duas palavras? Dharma, Kshetra e Kurukshetra. Por que Dharma e Kurukshetra? Por que ele diz Dharmakshetra e depois diz Kurukshetra? Por quê? São sinônimos. Ele só poderia ter dito o Shamanta Panchak, o Kurukshetra. Por que ele usa os dois? Por que ele fala de Dharmakshetra? O que está no coração do comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura? O que ele quer dizer? Qual é o significado profundo deste verso, deste shloka? Este é o texto, estas são as palavras de Dhritarashtra, do rei cego. Por que ele diz a palavra Mamaka? Nós queremos saber isso, nós queremos saber. Dharmakshetra, este nome, esta palavra é usada. We want to know in details. This Dharmakatra, this word used from different angle we Esse é can um discuss. Ponto muito elevado, puro. Yudhishthira Maharaj, aquele lugar é muito puro. Yudhishthira Maharaj pensa, Dhritarashtra na verdade pensa,
pure place, Quando fire 5 place. Pandavas So, e todo o meu Yudhishthira was exército thinking, maybe alcançará este lugar, Pancha Pandava reached there, aquele lugar puro, and aquele é o my Dharma team Kshetra. also, total Por muito tempo, regiment, my full fighting team, esse Dharma regiment. Kshetra será conhecido. Maybe Ele é this conhecido em todas as Dharma Kshetra, escrituras. very pure place. Eles vão ali For para long guerrear, time, it is Dharma mas Kshetra por is influência called deste lugar well known. puríssimo. In scriptural analysis, it's called Dharma Kshetra. Maybe Eles poderiam they are coming decidir for fighting. não fazer a guerra. Maybe by the influence of Isso the pode Dharma acontecer. Kshetra, they can Pessoas muito take decision not invejosas, to fight. Who can say? por exemplo, que tem vontade até de matar uma criança, a criança começa a chorar, como no caso de Raghunatha Das Goswami. Quando Raghunatha Das Goswami era pequeno, ele foi raptado por um muçulmano. Porque ele fazia parte de uma porção, de uma família que coletava taxas. E o pai de quem? O pai de Raghunatha Das Goswami. Na verdade, ele era irmão do pai de Raghunatha Das Goswami. Ele era um coletor de taxas, um homem do imposto de renda. Então, algumas pessoas se lamentaram. E a polícia pegou o pai e o tio de Raghunatha Das Goswami. E o menino ficou sozinho. Então esse muçulmano com uma barba muito grande chegou para o menino e disse: onde está seu pai? Ele disse: eu não sei, eu sou um menino pequeno, não sei. Você deve me dizer, torturou o guarda, senão eu vou bater em você. E o filho de Raghunatha, o menino disse: eu também sou seu filho. Eu sou pequenininho, eu poderia ser seu filho, eu sou filho do meu pai e seu também. Como que você quer me bater? Isso está escrito no Chaitanya Charitamrita. E esse guarda muçulmano, que queria bater no pequeno Raghunatha Das Goswami, e viu seu rosto chorando, ele disse: oh, você é como meu filho, eu não posso bater em você. Então, por favor, me diga como está seu pai, sem que eu precise te bater. Vamos tentar resolver isso. Isso acontece. Existem algumas personalidades ou influências da terra, do lugar, que nos influenciam. Outro exemplo eu posso dar. Diante de Sanatana Goswami, influence of personality is important. Another example I can give. Mahaprabhu explicou um sloka. O Avatar Dourado explicou um verso. In front of Sanatana Goswami, Mahaprabhu going to e a Sarvabhauma Bhattacharya ele explicou isso, estes versos, em 18 maneiras diferentes. And in front of Sarvabhauma Bhattacharya, he was explaining 18 different ways. Então, ele explicou este mesmo verso em 18 maneiras para Sarvabhauma Bhattacharya. E Sanatana Goswami diz: eu sou um louco. Aquilo que eu comentei no passado, eu não me lembro. E Mahaprabhu diz: deixe-me ver o que eu posso me lembrar, graças à sua companhia, à sua associação. E ele deu 64 tipos de explicações diferentes. 62. Então a influência das personalidades ao nosso redor é muito importante. A influência do lugar é muito importante. Dharma Kshetra, este lugar foi usado por quem? Por Dhritarashtra, ele que chama o campo de batalha de Dharma Kshetra. Ele pensa: quem sabe esse lugar tão puro faça mudar a mente do meu filho Duryodhana e dos outros, e eles decidam não combater. O significado também é que ele tinha vontade, desejava que a guerra não acontecesse. E Mamakaha é uma palavra. Ele está falando do meu grupo.
do meu time, do meu exército. E é muito feio que ele diga isso, porque os 5 Pandavas são filhos do seu irmão. Eles são da mesma família. Nós não falamos assim. Eles foram chamados de Pandavas, mas eles também tinham o sobrenome de Kaurava. Eles descendiam todos do mesmo rei. Por que Dhritarashtra criou essas duas facções, esse separatismo, essa separação entre os seus filhos e os filhos de Pandu? Ele era o irmão mais velho de Pandu. Ele deveria proteger seus filhos, os filhos do seu irmão menor, mais do que os seus próprios filhos, porque esse é o comportamento do irmão mais velho. É muito feio que ele use esta palavra, o meu time, o meu grupo, o meu exército. E nesse momento ele mostra a sua parcialidade e a sua atitude invejosa, caráter demoníaco. O que eles fazem? Que tipo de pergunta é essa? Dhritarashtra sabe muito bem que eles foram ali para combater, para lutar. Por que Dhritarashtra pergunta isso? Se eles vão combater, nós já sabemos. Eles combaterão. Mas por que Dhritarashtra faz essa pergunta? Eles pensam que devem lutar entre si. Porque ele tem dúvidas. Ele pensa, talvez a influência deste lugar tão puro faça todos mudar de ideia e ninguém brigue, ninguém se mate. Essa é a sua intenção. Então agora começa a explicação do que acontece. Nós vamos explicar tudo isso depois, na próxima aula, pois isso é tudo muito preciso. Mas eu ouvi do meu Guru Varga, dos Vaishnavas que eu servi, Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj, que foi até Dhaka pregar. Para combater com um humor de guerra bélico. Todos foram ali combater. Os dois exércitos foram até ali por causa disso. Você não pode dizer, olha, eles se reuniram por outro motivo. Eles se reuniram para combater. Mas se nós nos perguntamos, é porque existe um motivo. Então ele está dizendo, essa guerra não teria acontecido. Dhritarashtra é realmente cego no seu coração. E por isso ele tem esse tipo de comportamento, essas frases. O coração dele está cheio de anartas e está contorcido. Agora nós vamos nos parar aqui, mas na próxima aula nós vamos continuar. Vancha kalpatarusya kripasindu bhavaja patitanam pavane bhavishnu bhyo namo namo.